Vários mitos e verdades, né? Várias coisas que nós sabemos, mas não sabemos muito bem se funciona ou não. E a doutora Maria Eugênia está aqui para responder todas as nossas dúvidas e ensinar tudinho pra gente. Maravilhosa no teatro. Minha médica, minha médica. Que orgulho, muito orgulho. Um prazer muito grande te receber. E eu nem te conto quanto. Oba! E me conte, doutora, vamos falar então dos métodos contraceptivos. Existem vários no mercado. Como que a pessoa sabe qual é o melhor para ela? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai escolher um método é saber se você tem alguma contraindicação, se tem alguma condição de saúde tua que te impossibilite de usar aquele método. Esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, eu tenho mais de 35 anos e sou tabagista, fumo mais do que 15 cigarros. Não posso tomar pílula que tem estrogênio. Então, eu vou ficar com as mini pílulas, com os métodos que só tem progesterona ou com os métodos de barreira. E aí a gente segue uma linha mais ou menos assim. Primeiro ponto de partida é excluir contraindicação absoluta, que são coisas da sua saúde que fazem com que você não possa usar aquilo. Entendi. Nós temos aqui no nosso plasma algumas imagens dos principais métodos contraceptivos, os mais utilizados. Vamos começar então falando sobre métodos hormonais combinados. Eles chamam-se combinados porque combinam dois tipos de hormônio, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é o método que tem mais contraindicações, que são normalmente cardiovasculares, pressão alta, enfim. E a progesterona só tem uma contraindicação, que é o câncer de mama. Então, normalmente, quem tem contraindicação ao estrogênio pode recorrer à progesterona. E um exemplo é o anel, então, o anel é contraceptivo. combinado. O anel tem estrogênio e progesterona. Depois, mais pra frente, a gente vai falar dos que só tem progesterona, que daí fica mais fácil. Esse aqui é a mesma coisa que uma pílula. Mesma coisa, certo. tá? Só que você coloca via vaginal e a vantagem é para quem esquece. Porque você coloca e fica com ele durante 3 semanas, descansando então uma você semana. coloca lá, Você ele coloca, fica coladinho olha, à parede, dobra, né? Você dobra, coloca como se fosse um OB. Certo. Igualzinho um OB. E aí você pode ficar durante 3 semanas. Tira uma semana para menstruar e na semana seguinte recoloca. Então quem esquece de tomar pílula, Sim, essa é uma boa alternativa. É uma alternativa bacana porque pelo menos ele tá lá, você não esquece. Tá lá, tá tudo certo, tudo organizadinho. Tudo certinho. Vamos para o próximo método, então, anticoncepcional. Esse é o mais consumido, né? Esse é o mais utilizado. Coisa, só que ele vem nas cartelinhas, tem que usar diariamente. Qual que é a questão, Pan? Não esquecer. Porque se você tomar fora de horário, se você pular um dia, pode ter um escape, você menstruar, ovular e aí ele falhar. Se esquecer, pode tomar no dia seguinte 2? Depende. Normalmente, os de baixa dosagem, 12 horas depois você pode tomar. Né? Então, depende do tipo de contraceptivo que você usa, sim. Pode lembrar no dia seguinte até e tomar. Daqui a pouquinho nós vamos responder várias perguntas, vários mitos e verdades sobre esse anticoncepcional, que é o mais utilizado, que é a pílula. Várias perguntinhas que eu, quando li, falei, olha, são dúvidas que eu tenho e eu tenho certeza que você também deve ter. Daqui a pouquinho, tá? Vamos continuar, então? Vamos. Qual é o próximo método? O adesivo. O adesivo é a mesma coisa que a pílula. Ele é combinado, ele tem estrogênio e progesterona, portanto, quem fuma muito, quem tem trombose, não pode usar. E a vantagem é que você troca semanalmente. Então, ao invés de lembrar de tomar todo dia com a pílula, você coloca no braço, você pode colocar na linha da calcinha. Mas aí ele fica, né? Ele fica uma semana colado? Em tese fica, você pode nadar, você pode, né? Com o tempo, a questão dele é que ele vai aderindo e vai ficando aquela colinha. Sim, então você tem que igual quando você coloca um band-aid, alguma coisa. Mas aí com o tempo também a gente se programa, enfim, é bacana, mas ele segue as orientações da pílula comprimidinho. Certo. Quem não pode tomar aquela, não pode usar esse. Entendi. Entendeu? Mesma coisa, e a mesma coisa também com o anel. Com o anel. Então os três são igualzinho. iguais. Se você não pode um, você não pode nenhum dos outro. Três. Isso. Certo. Vamos para o próximo? Vamos. Injeção contraceptiva. Essa injeção também é combinada e é aquela que você aplica uma vez por mês. Então você aplica uma vez por mês e mantém o teu padrão menstrual. Você menstrua com essa. Porque tem uma outra injeção, não sei se você já ouviu falar, que você pode usar a cada 3 meses. E essa você não menstrua. Tá? Entendi. Então, essa aqui, que é mensal, ela vale como a pílula, como o anel, como o adesivo. Quem tem contraindicação para aqueles, também tem para essa. Eu tenho uma dúvida. Com a pílula, a gente vai, então, todos os dias colocando um pouco de hormônio, certo? A cada comprimido que você ingere. Isso mesmo. Quando você toma uma injeção, é de uma vez só? É de uma vez só. Então é tem uma mais dose... efeitos colaterais?
Eu não diria que tem mais efeitos colaterais, mas a concentração de hormônio que você usa fica depositada. Então, qual que é a questão? Quando você vai parar, por exemplo, para engravidar, demora um pouquinho mais para o teu corpo limpar. As doses são mais altas. São um pouquinho mais altas porque ele fica armazenado no teu corpo, né? O próximo slide que nós temos é um videozinho sobre o DIU. É isso, diretor? O DIU, então, ó, esse aqui é aquilo que eu te falei. Esse DIU que ela vai mostrar aqui é um DIU que libera hormônio, não é aquele DIU de cobre antigo, esse é um pouco mais moderno. Bom, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um pinçamentozinho no colo do útero para poder inserir o DIU, né, que ele está medindo quanto é a cavidade. Isso aqui, Pamela, é legal fazer com um pouquinho de analgesia para a pessoa não sentir É um procedimento, dor. então, ele é invasivo. Dá para fazer com analgesia para que a pessoa não se sinta desconfortável durante a inserção. Olha, o que acontece? Ele tem dentro dele uma coluninha que libera hormônio e libera o hormônio dentro do útero. Certo? Qual que é a vantagem? É que esse hormônio fica retido aqui dentro, não cai na corrente sanguínea, então você não teria os efeitos sistêmicos de tomar, como se fosse tomar por boca. E por quanto tempo ele pode ficar aí? Esse pode ficar por 5 anos. 5 anos? Outro detalhe deste aqui, não é combinado, esse não tem estrogênio, esse só tem progesterona. Então é uma alternativa para muitas mulheres. A única contraindicação atualmente para esse método é quem tem ou já teve câncer de mama. As outras condições cardiovasculares, de fígado, não representam contraindicação. E é possível colocar o DIU e sentir um desconforto e ter que retirar o DIU? Isso é muito pessoal, né? A gente sempre vai respeitar a condição de cada um, mas normalmente as pessoas toleram muito bem. Você sente um pouquinho de cólica no dia, assim, aquela sensação de peso, mas depois você não sente que está usando. Nem durante a relação sexual você não percebe, o parceiro não percebe, nada disso. É para não sentir que está usando. E você está então prevenido por 5 anos. Olha, é um alívio para muitas mulheres, né? Por 5 que anos. Maravilhoso. Nós temos uma perguntinha que chegou pelo Instagram. Oba. Vamos colocar então na tela o que o pessoal de casa quer saber. Vamos ver. Uau. Sabrina, sobre métodos contraceptivos. E temos uma perguntinha, né, doutora? Uma pergunta Vamos difícil colocar da Sabrina. Então. A Sabrina quer saber o dia da ovulação. Como saber? Então, para saber o dia da ovulação, isso aqui você tem que saber para usar a tabelinha, para você realmente, sabe o método da tabelinha? Aquele método que não funciona direito. Aquele que falha. Que não dá muito certo. Na verdade, não é que falha, mas é que só pode saber o dia da ovulação uma mulher que tem os ciclos perfeitamente regulares. Então, por exemplo, uma mulher que menstrua a cada 28 dias, o dia fértil, o dia da ovulação, é o 14º dia. Certo. Uma mulher que tem um ciclo de 30 dias, o dia fértil vai ser o 16º dia. Porque o segundo período do ciclo, que é os dias depois da ovulação, é que são fixos. E é possível que essa ovulação mude de um mês para um outro mês? Se a mulher tem ciclo regular, não. Mas quem tem os ciclos irregulares, eu menstruo a cada 30, às vezes a 29, às vezes 27, aí já não dá para saber. Difícil responder essa pergunta, então, Aí hein? é complicado. Então, complicado. O primeiro passo é você saber de quantos dias é o seu ciclo. E você só descobre o dia da ovulação se o ciclo for sempre bonitinho. Mas tem um detalhe aí, né? Porque o óvulo sobrevive mais dias, ele não vem e vai embora. O espermatozoide também sobrevive. Então, a pessoa teria que fazer abstinência em torno do período ovulatório. É uma semana, mais ou menos? Mais ou menos 2 dias antes, 2 dias depois, 4 dias por segurança. O período fértil é maior do que o dia da ovulação. Entendeu? Então, falamos da tabelinha, que é um outro método contraceptivo. Já falamos dela. Você não recomenda esse método? Pamela, se a pessoa é regular, inclusive tem algumas fundamentações religiosas, né, que pedem que, enfim, que seja um método usado. Tem que ser muito criterioso, tem que ser muito certinho, senão não dá para fazer. Senão é um risco. Porque o que a pílula faz? A pílula inibe a ovulação. Então, quando você toma a pílula, você não tem dia ovulatório. Entendi. Ok? Ok. Voltamos para o plasma. Agora, métodos contraceptivos definitivos. Vamos lá? A laqueadura. A laqueadura você vai fazer a laqueadura se realmente você souber que não vai mais ter filhos. O duro hoje é que as mulheres partem, às vezes, para um segundo casamento e mudam de ideia, né? E o marido não tem filhos de relacionamento anterior, então fica um pouco mais complicado. Não é reversível. Não tem como reverter.
Então realmente é para quem não é para quem tem 18 anos, 19 anos, está iniciando a vida sexual. Não tem um jeito. método para quem tem certeza. Pra quem tem certeza que a gente nunca tem, que não vai querer mais ter filho. Sim, exatamente. Próximo slide. A vasectomia, que é o último também, né? Normalmente os homens são um pouco mais temerosos porque tem que mexer, enfim. Mas é um método que a gente cita também e tem que saber que não é reversível. Não existem métodos contraceptivos masculinos, né? Que não sejam definitivos. Não existe. Devia existir uma pílula para homem, né? Pois é. Por que a responsabilidade fica só com a mulher? O homem poderia tomar uma pílula também. Mas aí o que a gente faz? Tem que combinar e escolher um método que funcione para os dois, né? Que funcione para os dois, para o casal. Que os dois decidam. Com certeza. Próximo slide. O que vai vir aqui agora? Vamos ver. Acabou. Falamos então vamos responder as perguntas. Agora vamos então para os mitos e verdades, diretor? Vamos. Isso eu gosto, hein? Vamos colocar as perguntinhas na tela, então. Vamos começar com uma pergunta do público, é isso? Oba, vamos lá, então. Vamos. Pergunta do público. Vamos lá. Tomo anticoncepcional há 10 anos. Isso me atrapalha numa futura gravidez? Beijos, adoro vocês. Beijo pra você também. Legal a pergunta da Isabel, porque essa é uma... Eu até coloquei na nossa Isso tá na nossa lista. Vamos levantar aqui a plaquinha. Porque normalmente essas pílulas modernas que a gente usa, que tem baixa dosagem, uma vez que você pare de usar, imediatamente, ou enfim, em alguns meses, teu corpo retoma. Então é mito. É mito? É mito. Oba, você é mito. dizer que quem toma a pílula, mesmo que seja por um longo tempo, vai ter um retorno lento à fertilidade depois que termina. Existe um tempo máximo que se pode tomar pílula? Não, isso não existe. Não existe. Mesmo porque hoje em dia a gente sabe que a pílula confere proteção contra alguns tipos de câncer ginecológicos. Por exemplo, câncer de ovário, câncer de endométrio. E quanto mais tempo você usa, mais proteção você tem. Então é mito. É mito. Você dizer que não deve usar a pílula há muito tempo, porque não sei o que vai prejudicar ou vai aumentar. Muito pelo contrário, a pílula é fator protetor para câncer de ovário, para câncer de endométrio. Então pode tomar sem preocupação alguma. Desde que você não tenha contraindicação absoluta, né? E que não vá ganhando essas contraindicações com o tempo, né? Porque aí vai aumentando de peso, vai aumentando a pressão, então tem que tomar muito cuidado, isso tem que ser vigiado. Vamos então para os mitos e verdades na tela aqui, perguntinhas muito boas. Meu Deus. Pílula engorda? Essa é a pergunta todo mundo quer saber. Pode levantar os dois. Eu seguro aqui para você. Depende da pílula, não é isso? Depende, na verdade, da pessoa. Vamos da levantar pessoa? os dois. Depende da pessoa, porque assim, não existe nada na formulação da pílula que garanta que vá fazer com que a pessoa aumente de peso. Mas eu já ouvi pacientes que têm tendência, que dizem, puxa, tomei 2 meses e aumentou um pouquinho a celulite. Eu emagreci. Eu emagreci tomando pílula, meu cabelo ficou mais liso e diminuiu as espinhas do meu rosto. Sim. Então, aí vai depender. Só benefícios com a pílula. Vai depender da formulação que você vai usar e esses critérios precisa conversar com o teu médico se você pode ou não pode já usar X ou Y. Mas enfim, normalmente não engorda. Mas se a pessoa tiver tendência ou se ela, por exemplo, tem uma alimentação ruim, tem hábitos de vida que não sejam legais, é uma pessoa sedentária, óbvio que com um método que retenha líquido que ela pode ganhar peso com o tempo. Então podemos dizer que é mito, porque se você engordar, esse método não funciona para você. É melhor trocar de método? Ou dizemos que é verdade? Então, vamos levar os dois. Tem pacientes que trocam porque sentiram que aumentaram de peso. Entendi. Tá? Mas depende muito dos teus hábitos de vida. Então, é assim, se você é alguém que tem facilidade para aumentar de peso, não que você não possa, você pode tomar, mas tem que remar por outro lado, né? Vai fazer uma alimentação mais regrada, vai fazer atividade física, tá? E pílulas com dosagem hormonal mais baixas facilitam nesse processo de não engordar. Sim, a gente tem alguns progestógenos, né? Alguns progestagênios de algumas pílulas que têm ação diurética, tá? Então você não vai perder peso, mas você consegue daquela, manter. Vamos então para mais uma pergunta. Pílula aumenta o risco de trombose? Pois é, Pamela, isso aí é uma coisa muito complicada, porque assim, risco de trombose, existem riscos que são inerentes da pessoa, da história familiar da pessoa. Então, antes de tomar uma pílula, tem que saber se ela não vem de uma família onde muitas pessoas tiveram infarto, tiveram derrame, tiveram trombose. Então é mito ou verdade? Que a pílula aumenta o risco de trombose é mito e verdade. Ai, gente, eu vou embora. Não, vamos lá. É verdade. É verdade. Para quem tem história familiar. Certo. E essa pessoa que tem uma história familiar precisa
fazer uma pesquisa hormonal, uma pesquisa, enfim, de sangue, para saber se ela tem esse risco aumentado. Em resumo, nós não somos iguais, né? Então, Sim, é de caso a caso, certeza, tem que ser analisado e estudado para que você descubra se esse método vai ou não vai te prejudicar. Agora, uma coisa que também é verdade é que algumas formulações de pílula têm mais risco do que outras. Então, é muito importante conversar com o teu ginecologista, porque se, por exemplo, olha, minha mãe teve infarto, minha avó teve... Posso usar? Fiz os exames, posso usar. Mas vamos escolher uma formulação que tenha menos risco. Fechado. Ok? Ok. Próximo mito e verdade. Quem fuma não deve tomar pílula. Então, quem define isso é... Não é? É organizado. Então... Não é verdade esse? É assim, a determinação é, se ela for maior do que 35 anos e fumar mais do que 15 cigarros por dia, aí é proibido. Aí não dá. Categoria 4, risco de saúde inaceitável. Uma garota jovem que fume pouco, ela passa a ser categoria 3, tá? Então, assim, você pode, mas existem outros métodos que podem ser melhores. Cigarro e pílula não combinam, especialmente para quem tem mais idade e fuma mais, porque daí você vai começar a somar outros fatores, o aumento de peso, o aumento do colesterol, mas assim, definitivamente não pode se você tem mais do que 35 anos. Mais de 35 anos, é verdade, não pode fumar tomando pílula. Não pode fumar tomando pílula. Verdade. Exatamente. Próxima perguntinha. Tomar pílula diminui o apetite sexual? É verdade? Essa eu jurava que você ia falar que era mito. Então, eu tô levantando até devagarzinho, assim, né? Você jura? Então, o que acontece? Existe uma proteína que a gente produz no fígado, que ela transporta a testosterona, que é o nosso hormônio do apetite sexual, né? E a pílula aumenta essa proteína. Então, em tese, você, no organismo, você estaria sequestrando a tua testosterona e diminuindo o apetite sexual. E aí, o que fazer? Aí, Pamela, varia muito, porque tem gente que sente isso de uma forma muito importante e tem gente que sente menos. Está começando a namorar, está de namorado novo, está com a vida sexual iniciando, bom, pode ser que esse efeito seja menor e que dê para tocar o barco. Tem gente que a gente tem que suspender. E quando suspende, a pessoa te conta, nossa, suspendi a pílula, melhorou a vontade. Então é verdade. É verdade. É verdade. Não é tomar pílula diminui o apetite sexual. Sim. Sim. Não imaginei. Fisiologicamente existe um porquê. Não é a cabeça aqui, é fisiológico. Muito bem, se você, né, em casa está sentindo isso, aqui está a razão. Pode ser esse o motivo pelo qual você está se sentindo menos interessada. Vamos para a próxima. Pílula melhora a pele e o cabelo? A minha melhorou. Deus, pois é. Verdade. Existem algumas formulações que sim, que melhoram, especialmente aquelas meninas que têm síndrome de ovários policísticos. Tem mais tendência a acne, tem mais tendência à oleosidade. Então, a pílula, em tese, controla isso. Agora, tem um detalhe. Tem algumas pacientes que são sensíveis ao estrogênio da pílula a formar manchas na pele, como se fossem as manchas da gravidez. Aí tem que ficar atento, porque tem gente que ganha manchas em função da pílula. E por que a pílula ela acaba auxiliando, então, nessa melhora da pele e na melhora do cabelo? O que ela faz? Alguns desses componentes que são diuréticos podem ressecar um pouquinho os poros e você ter uma vivacidade melhor, tanto de folículo de pelo, né, folículo piloso, quanto de glândula sebácea, enfim. É uma ação direta dela nessas glândulas. Entendi. Mas cuidado para aquelas que têm mancha, porque isso é verdade. Tem pacientes que mancham com a pílula. Dureza. Temos uma perguntinha do público antes de continuar o Mitos e Verdades. Vamos lá, então, responder a pergunta da Mariana. Mariana, a partir de quantos anos é indicado fazer o uso do DIU? Tem idade? Nossa, super bacana a pergunta da Mariana, porque é o seguinte, existe uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria de você usar DIU em meninas jovens que estão iniciando a vida sexual. Porque essas meninas, às vezes, têm dificuldade de lembrar de tomar a cartelinha ou não querem usar, né, e o DIU seria mais eficaz. O que é? Na verdade, é mito que quem nunca teve filho ou quem é adolescente não pode usar DIU.
né? Mas tecnicamente, como ela nunca engravidou e o colinho do útero é mais fechado, tecnicamente é mais difícil de colocar. Mas se você tem habilidade, se você faz uma analgesiazinha, às vezes a gente pede para a pessoa estar com a bexiga cheia para facilitar a inserção, é tranquilo. E é recomendação de algumas sociedades médicas que adolescentes usem DIU, porque é melhor você inserir o DIU do que correr o risco de gravidez. De esquecer, né? E a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, é uma condição bastante complicada. Então é importante que você perceba qual é o seu estilo, né? Se você é mais esquecida, se você se lembra, né? Sim, se você consegue ser mais regrada para escolher o método contraceptivo. Saber usar corretamente faz parte da filinha lá de raciocínio para saber qual que eu escolho. Qual que eu escolho? Primeiro, excluir contraindicação. Segundo, é saber se você lembra de tomar. E aí é que a gente vai pensar nos outros benefícios para o ciclo menstrual. Por exemplo, eu menstruo muito, vou usar o DIU de cobre. Não, você vai menstruar mais, porque o DIU de cobre aumenta o fluxo. Então, são uma série de perguntinhas que a gente responde, é como se fosse um joguinho. Você responde para que você chegue, afinal de contas, na resposta final. Esse é o seu método contraceptivo. Esse é o seu. Aí tem que ir, não adianta a vizinha prescrever, né? Claro, tem que ir numa ginecologista. Precisa conversar com o seu médico. Vamos para a próxima pergunta. É mito ou verdade que quem tem mioma não deve tomar pílula? Nossa, essa é bacana. Olha aqui. É mito? É. O pessoal falava assim, mas a pílula contém hormônio e o hormônio aumenta o crescimento dos miomas. Esse hormônio que aumenta o crescimento do mioma, ele é intrínseco, é um hormônio que a gente produz. E a pílula diminui esse hormônio. Então, quem toma a pílula, principalmente naquele esquema contínuo, sabe? Que você emenda uma cartela na outra e não menstrua. Esse esquema é apropriado para algumas pílulas, não para todas, né? Mas especialmente aquela que toma de forma sequencial ou contínua, os miomas param de sangrar, diminuem o sangramento. Não vou dizer que os miomas diminuem, mas muitas vezes eles param de crescer. Então, muitas vezes tomar a pílula é tratamento para quem tem mioma. Acaba ajudando. Então, não só é mito, como acaba auxiliando quem tem mioma. Sim. E você falou de um assunto bem interessante, que é emendar a pílula. Acho que muitas mulheres devem fazer isso. Eu vou para a praia no final de semana, vou viajar, vou emendar. E para algumas mulheres não funciona, né? Ou acontece escapes, não dá muito certo, ou dá? Os escapes também são uma condição pessoal, né? Tem gente que tem com mais frequência, tem gente que tem menos. Aí é você saber como fazer, que você funciona. Só você fazer, por exemplo, se a pílula tem 21 comprimidos na cartela, ou se a pílula tem 24, não é adequado que você emende. A gente normalmente costuma buscar no mercado aquelas que já são próprias para isso. Aquelas que já são 30 aquelas comprimidos. Que já vem escrito uso sequencial ou contínuo. Né? E a pessoa não vai menstruar? Teoricamente não. Tem gente que usa por anos sem menstruar, mas tem gente que tem falhas. E aí quando tem alguma falhinha e sangra, né? Não falha porque engravidou, mas uma falhinha e um escape, né? Um sangramento de escape. Aí a gente precisa fazer algumas mandracarias para corrigir esse escape. Fechado. Próxima pergunta, é mito ou verdade que tomar pílula aumenta o risco de câncer? É mito. É mito. Ai, que bom. A única questão que a gente não tem definida é com relação ao câncer de mama. Com relação ao câncer de mama não existe um statement, não existe uma documentação absoluta. Mas tem uma série de cânceres ginecológicos, câncer de ovário, que a gente já falou, câncer de endométrio, que se a paciente usa a pílula durante 10, 15 ou 20 anos, ela se protege contra esses cânceres. E os outros cânceres de intestino, não existe nenhuma relação da pílula com eles. Então, da mesma forma que falamos do mioma, né? Sim. Não só é mito, como pode auxiliar e melhorar. Ela protege. Acabou as perguntas, diretor? Poxa, tava gostando tanto, foi muito rápido. Tem perguntinha do público, diretor? Alguém quer saber alguma coisa em casa? Mande sua pergunta pelo Instagram do Você Bonita TV, que nós vamos responder aqui com a doutora Maria Eugênia, que está falando sobre métodos contraceptivos. Perguntinha da Nandinha. Quando pode ser iniciado o método injetável? As pílulas do dia seguinte podem causar algum problema? Então, são duas perguntas diferentes, né? Eu acho que ela quer dizer da idade, né, do método injetável. Sim. Não existe uma idade mínima para você usar. Com relação àquela, não sei se ela está falando a injeção trimestral ou a mensal. A trimestral, que é aquela que a pessoa fica sem menstruar, a gente evita nas garotas mais jovens.
tá? Vai usar, enfim, depois de uma certa fase. A mensal não, pode ser usada inclusive em adolescente, embora, lembrando, é uma dosagem de hormônio um pouco maior, né, Pam? Sim. Que nem a gente falou. A outra pergunta eu esqueci. A outra é sobre a pílula do dia seguinte. Ai, gente, ó, isso é problema. Isso pode causar algum problema. Pílula do dia seguinte é exceção. Ela não é uma pílula que você vai usar todo mês porque você esqueceu, porque você se atrapalhou. Tá? A pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo. Não é um método contraceptivo. É para emergências. É uma condição de exceção. Por quê? Porque equivale, a quantidade de hormônio que existe em uma pílula equivale a uma cartelinha inteira. Uau! Então, como se você quebrasse uma cartela inteira, tomasse de uma vez. Né? Então, além dele não ser 100% eficaz, ele tem uma eficácia em torno de uns 70%, 80%, ele deve ser usado numa situação emergencial. Porque imagina se você começa a tomar uma cartela de pílula de uma vez todo mês. Sim. Você vai criar uma confusão hormonal e para você colocar tua vida hormonal em dia depois disso vai ficar muito difícil. E demora, né, para colocar a vida hormonal em dia. Porque se você tomou uma dose alta, né, normalmente demora sim. Eu adorei recebê-la aqui, minha mediquinha querida. Nossa. Muito obrigada. Adorei. Esse assunto é maravilhoso, né? Respondemos muitas dúvidas que eu tinha, que você quantas também. mulheres usam método contraceptivo? Com então certeza. É importante a gente se informar, é importante, com certeza, ter acesso a esse tipo de informação. E quanto mais a gente sabe, melhor a gente faz as nossas escolhas, né? Então isso é muito importante. Muito bom. Vou passar então o seu contato aqui. Facebook, Maria Eugênia Simões. Mande sua perguntinha para ela, que ela é fofa, linda, maravilhosa e vai responder tudo o que você quiser saber. Combinado? Muito obrigada. Um beijo de novo. Beijo. Tchau. Beijo. Até a próxima. Até.